Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Você pode estar achando que o problema está complicado, mas tem gente falando que esse problema atual é só um ensaio para um muito maior que pode estar chegando. Aí você fala, caramba, mas será que não é exagero isso? Será que não é elucubração demais, né? O pessoal está falando, não, porque isso aí é só um ensaio, eles estão vendo como é que se espalha, como é que vai se disseminando o mundo afora, quanto tempo demora e tal, isso é só um ensaio preparatório. Você fala, caramba, mas não é muito delírio isso? Aí você descobre que matemático e médico da USP, né, Eduardo Massad, deu uma grande entrevista aí para uma revista de renome, de popularidade nacional, e dizendo que para ele, né, a sociedade vai poder tirar lições fundamentais aí do distanciamento e tal, mas ele diz que isso vai funcionar mais como uma grande preparação para a crise de verdade que ainda virá. Aí você fala, caramba, será que é isso? Ele fala, eu acho que a crise atual está mais para o ensaio geral da Big One, ou seja, a grandona. Essa sim pode eliminar bilhões de pessoas, disse o Eduardo Massad. Ele é médico, físico, professor emérito de informática médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também professor titular de matemática aplicada à Fundação Getúlio Vargas, né? E ele, para dizer sobre essa preocupação com um problema maior ainda do que esse que a gente já está vivendo, vai recorrer a fórmulas, estudos epidemiológicos e os próprios registros históricos que tratam dos ciclos, né, dessas crises que acabam afetando a humanidade como um todo, aí, infelizmente vitimando grandes populações, né? Dizendo que para ele essa crise atual não vai gerar uma mudança muito grande na expectativa de vida da humanidade, mas a próxima talvez sim, né? Ele baseia isso no histórico dos ciclos, né, de agentes que têm amedrontado a humanidade durante os séculos. Aí eu olho um estudo desse, né, eu falo, caramba, será que abriram a caixa de Pandora, né? Será que agora vai virar moda? Será que a gente não vai conseguir voltar à vida normal? Será que o novo normal vai ser a gente não ter mais como poder ir a um cinema, a um teatro, ou se pudermos ir, ele tem que estar só 30% ocupado, né? Como é que vai ser isso? Aí eu fico perguntando, será que a gente abriu a caixa de Pandora, né? Lembrando que, né, a mitologia grega é muito eficaz, né, para a gente interpretar, né, arquétipos e questões profundas da humanidade. A caixa de Pandora é um artefato da mitologia grega, né, que foi tirado lá do mito da criação de Pandora, que teria sido a primeira mulher criada por Zeus, né? Essa caixa, na verdade, era um grande jarro que foi dado a ela, que continha todos os males do mundo, né? Aí ela abriu o jarro, deixando escapar todos esses males, menos a esperança, né? A esperança pode ser vista como esse detalhe que sobrou. Aí você pensa, pô, mas todos os males da humanidade, a esperança não é uma coisa positiva? Aí a galera vai interpretar, né? Vai dizer que a esperança pode ser vista como um mal também, porque traz uma ideia superficial acerca do futuro. Eu creio que não. Eu creio que a gente tem que ter esperança sim, temos que ser racionais, né? Realistas, mas a esperança sim, né? O principal motivo, né, da criação da Pandora, segundo a mitologia grega, seria que o fato de Prometeu ter roubado, né, o fogo do Monte Olimpo e levado para os humanos, contrariando a vontade de Zeus. Aí Pandora foi criada com um único defeito, né, que é a curiosidade. Aí Zeus criou a caixa porque sabia que um dia a vontade de Pandora levaria a abrir essa caixa e libertar o mal ao mundo humano, castigando-os, né, pelo fato de que tinham recebido esse fogo, né, contra a vontade do Deus, né? Então, pessoal, será que a caixa de Pandora foi aberta? Não sei, mas mesmo na caixa de Pandora aberta sobrou a esperança, né? E ontem a gente teve algumas entrevistas, né? Não só ontem, mas sábado, na sexta-feira, né, com a doutora Nise Yamaguchi. E ela nos deu um fio de esperança, porque, por exemplo, numa entrevista à CNN, ela disse que pode ser que o Brasil acabe não sendo o lugar de maior problema dessa crise, mas pode ser, ao contrário disso, pode ser um exemplo para o mundo, né? Um exemplo de superação, se souber usar os protocolos aí que a gente já tem
começando a mostrar a validação científica para essa crise que a gente está vivendo, né? E depois também, ontem à noite, né, numa entrevista que ela deu, que a doutora Anícia Yamaguchi deu ao jornalista Oswaldo Eustáquio, foi muito tocante, né? Porque ela se emocionou ali em vários momentos ao comentar a perda das vidas humanas, né? Lamentando sobre os idosos, né? Que acabam sendo os mais afetados aí dentro desse problema. E também encerrou a entrevista de forma surpreendente, pelo menos para mim, com uma oração assim extremamente emocionante, tá? Se você não assistiu, assista, porque se eu já gostava do trabalho da doutora Anísia Yamaguchi, agora, né? Ficou um negócio assim muito esperançoso, né? Surgiu uma esperança muito grande pela qualidade técnica científica dela, pela noção da questão política e geopolítica internacional e também por esse aspecto, né, da fé, né, e da sensibilidade, né. Enquanto isso, surgem outras esperanças aí para a gente resolver essa crise, e esperanças às vezes vinda de lugares meio inusitados, né, porque agora tem uma lhama, né, tá sendo uma esperança aí para uma solução para essa encrenca toda. Winter é o nome da lhama, né, uma lhama que vive tranquilamente, né, numa granja na Bélgica, né, que leva lá no seu sangue um anticorpo que pode ter um grande potencial para inibir os efeitos desse agente asqueroso aí que está provocando essa crise, né? E o grande detalhe são os chamados nanocorpos, né? Isso porque a história dessa lhama, né? Ela começou em 2016, quando ela tinha apenas alguns meses de vida, porque na época cientistas da Universidade do Texas e na Universidade de Gante, na Bélgica, escolheram o Inter para investigar outros dois agentes que provocaram outras crises, né, em 2003 e 2012, e esse agente causador também era da mesma família desse agente atual. Os estudiosos descobriram, né, que quando o sistema imunológico das lhamas detecta esse invasor, né, seja ele uma bactéria ou um vírus, o organismo produz um anticorpo de um tamanho 1/4 do tipo do anticorpo que é desenvolvido pelos humanos, ou seja, um anticorpo pequeno, né? E isso ajuda muito nessa briga, porque esses nanocorpos, eles conseguem matar mais facilmente aí esse agente causador, né? E isso acontece muito com os tubarões também, mas é muito mais fácil você lidar com uma lhama, né? Fazer as pesquisas com a lhama do que com um tubarão, né? Um ambiente muito mais controlado, né? E, pessoal, no meio dessa encrenca toda, né, a gente vê como é que a mídia continua ali dando o seu spin, né? Dando a sua virada, né? Aquilo que se chama na teoria da comunicação de spin doctor, né? O doutor do giro da notícia, né? Que faz a notícia dar a sua guinada, né? Para um lado que eles desejam fazer, né? Por exemplo, a gente lá no Twitter, o Eduardo Matos Alencar, ele colocou uma reflexão interessante, né, dizendo que, por exemplo, o estado de sítio é o único dispositivo constitucional que permite, né, você impedir a locomoção das pessoas, né, já que é um negócio extremamente sério, né, demanda a autorização do Congresso, né, tem prazo de validade definido, que pode ser renovado, mas tem prazo de validade definido e tal, e isso acaba sendo um dispositivo que fica na mão da União, né? Só que aí esse dispositivo, já que cerceia boa parte das liberdades, ele foi pensado como uma medida que tem freios e contrapesos ali para que ele fique protegido contra abusos, né? Por isso tem um controle popular em cima e fica, né, debaixo de um escrutínio, né, ou seja, de uma análise. Mas aí a gente viu que o Supremo autorizou os estados e municípios a decidirem, né, sobre essas implementações de medida ali de controle. Isso acabou dando esse poder, né, a esses entes menores ali do cenário nacional. E o que é interessante é que isso é visto, é uma coisa que eu chamo de mídia ciclope, né, que só tem um olho. Não tem é uma opinião única, né? Isso é ótimo, é maravilhoso, é muito bom, é lindo, tem que ser feito e tal. É engraçado que a gente não vê, né, o contraditório, a gente não... Parece que a diversidade de opiniões, né, o elemento de alteridade parece estar sendo sumariamente eliminado, né? Que eu vou dar outros exemplos para vocês. A gente pode ver esse exemplo dessa
dessa encrenca atual agora aí. Na questão da saída do ex-ministro Moro, nós vimos uma questão curiosa, né? Porque o pessoal estava falando, o vídeo da reunião presidencial tem que ser apresentado na íntegra, né? Ele não pode ser editado, né? Tem que ver se houve edição. Estão fazendo perícias para ver se houve edição, né? Então ele não pode entregar um negócio faltando pedaço, tem que entregar inteiro, né? Só que aí o que nós vimos é que a gente estava sendo informado que o ex-ministro ia apresentar 15 meses de conversas, aí apresentou só 15 dias, e aí isso não foi... ninguém reclamou que estava faltando mensagem ali, ele falou que depois que o aparelho celular foi invadido, ele passou a apagar as mensagens e tal, então ele entregou só os 15 últimos dias. Ninguém falou nada, já da questão do vídeo da presidência, o pessoal falou, tem que ver se não está editado, se não está cortado. Então, a gente vê o spin girando aí no meio dessa encrenca toda. Agora também, né, o pessoal falando, mas a Polícia Federal informou antes ali sobre aquela questão lá do Queiroz e tal. Aí você fica pensando, poxa, mas por que não falou isso antes, né? Por que demorou 2 anos para falar isso? Como é que é essa história, né, dessa demora? Mas tudo bem. O que é curioso, né, é que saiu uma pesquisa do CNT-MDA e aí a mídia noticiou essa pesquisa o seguinte, Bolsonaro perdeu apoio, a desaprovação ao comportamento do governo é de 42,3%, né? Então, o Bolsonaro se enfraquece, está perdendo apoio e tal. Só que aí, quando você vai ver a pesquisa em si, que é bem maior do que só aprovação ou desaprovação ao governo, você vai ver que quase 52% dos brasileiros acreditam que o governo atual está tomando medidas adequadas para enfrentar essa crise atual, né? Aí você fala, caramba, 52% estão achando positivo isso, caramba, isso você não vê, né? E de acordo com a pesquisa, o que é mais interessante, a soma daqueles que confiam pouco ou não confiam na mídia sobre as informações da crise atual é 73,7%. Então, é extremamente inusitado você chegar nesse ponto, né? Você falar, caramba, eles estão dizendo que o presidente está muito mal, mas quem está dizendo que o presidente está muito mal está muito pior do que o presidente, porque o presidente está com 40% de rejeição, mas a mídia está com 73,7%, a mídia tradicional. Então fica um negócio assim meio inusitado, né? E no meio dessa encrenca toda, a gente ainda tem pesquisas falando que isso pode ser só um ensaio, né? Aí a gente pergunta, será que a caixa de Pandora foi aberta? Será que só nos resta a esperança? Só Deus para nos livrar disso tudo aí. Deus e a sabedoria que a gente ora aqui pedindo que Ele dê para os tomadores de decisão para que eles possam gerenciar isso tudo da melhor forma possível, né? A gente precisa saber por que em determinados lugares como São Paulo e Rio de Janeiro a situação está pior, por que Minas Gerais e no Sul está melhor, o que fez ficar melhor num lugar, pior no outro, e tem que aprender com isso aí e tirar os aprendizados para podermos sair o mais rápido possível disso, tá bom, pessoal? A gente volta com a nossa live das 3h30 da tarde. E eu convido você para que, se quiser se tornar membro do canal, quem é membro tá acompanhando aí uma espécie de curso sobre programação mental, né, engenharia social, desinformação, operação psicológica e por aí vai, desvirtuamento e tal, que é o Direto do Bunker. Todo dia à noite, às 8 da noite, a gente entrega um vídeo exclusivo para a galera. Então, se quiser participar conosco, clica aqui embaixo, primeiro link. E também, nossa promoção dos livros na Livraria Daniel Lopes ainda está em ativa. Clica aqui embaixo para você dar uma olhada, tá? Obrigado pelo apoio, fiquem com Deus e vamos continuar orando aqui para que a gente possa ser livre dessa grande provação aí que veio sobre o mundo inteiro, né? Não é só um problema brasileiro, é sobre o mundo, né? Então, vamos continuar orando. Um abraço, galera. Deus abençoe vocês. Valeu!